E ontem todos ficaram em alerta em Balneário Camboriú porque alguns e-mails chegaram na Secretaria de Educação e esses e-mails eram ameaçadores. Para trazer mais informações, já está conosco aqui a jornalista Bianca Robles. Bianca, esses e-mails já descobriram quem foi quem inventou, quem enviou esse e-mail ameaçador? Era uma ameaça para quem? Boa tarde. Boa tarde, Saul. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Pois é, esses e-mails com ameaças não foram enviados somente aqui para a Secretaria de Educação de Balneário Camboriú, mas também para a Secretaria de Educação de Camboriú, né? Esses e-mails foram enviados, então, para o e-mail institucional, né? Direcionados, então, para as secretárias com ameaças, né? Ambas registraram, então, um boletim de ocorrência e pediram um reforço também de segurança nas unidades escolares de ambos os municípios. Ainda não foi descoberto quem enviou este e-mail, né? Quem seria então que fez estas ameaças, mas está sendo tudo investigado sobre esses assuntos. Saúl. Certo, Bianca Robles. Hoje é um dia bastante interessante, há uma expectativa em torno do julgamento do ex-presidente Bolsonaro. Aqui a gente sabe que é uma cidade extremamente bolsonarista. O que estão falando, principalmente as pessoas que são aficionados e que são ligados ao presidente Bolsonaro? Olha, Saúl, estão todos atentos, né, ao que está acontecendo, a todo o julgamento, estão todos acompanhando para ver como vai ser e com toda certeza nós também estamos acompanhando e vamos trazer, claro, novas informações assim que tivermos. Tá certo, Bianca Robles, muito obrigado, uma boa tarde de quarta para você. Muito obrigada, Saúl, uma ótima tarde a todos. Bem, agora sim, a prefeita Juliana ontem esteve na sessão da Câmara de Vereadores trazendo um relatório sobre a situação da educação no município. A prefeita Juliana Pavan esteve presente na sessão da Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú nesta terça-feira para falar sobre a atual situação das unidades escolares do município, onde foi apresentado um relatório mostrando o que precisa ser feito e todas as reformas em andamento nas unidades. Diante de tudo que nós encontramos, não tinha como não apresentar nesta Casa Legislativa. Até porque aqui eu já estive, inclusive, já estive na Comissão de Educação e fiscalizei muito a educação aqui em Balneário Camboriú. Em função disso, nós viemos até aqui, eu mesma fiz questão de apresentar todo esse relatório, toda a situação, todos os apontamentos que a comissão que nós criamos no início do nosso governo, essa comissão sem remuneração, acompanhando todo o tempo, todas as 47 unidades escolares aqui em Balneário Camboriú. Todo esse relatório será encaminhado agora à Controladoria Geral do município, para que eles possam fazer toda a avaliação, inclusive com contratos de reformas que aconteceram em anos anteriores, para constatar o que é que aconteceu. Por que eu estou falando isso? Porque a partir daí, tudo será encaminhado ao Ministério Público. Diversas unidades escolares de Balneário Camboriú, principalmente no último ano, gerou algumas reclamações sobre a falta de manutenção, como precariedade na cerca de proteção, falta de cobertura, goteiras em salas de aula e em outras escolas, as chuvas causaram danos nos prédios e infiltrações alagaram salas de aula, danificando trabalho de alunos. A vereadora Jade Martins relatou sobre uma reforma em uma escola onde o valor passou de 800 mil e, mesmo assim, ainda chove dentro da escola. Nós fizemos a visita na semana passada, conversamos com a gestora atual, essa nos relatou que havia sido feita uma reforma em 2022, num valor aproximado de R$580 mil. Quando a gente retornou ao gabinete, depois de se deparar com uma situação lamentável, salas lá estão interditadas, fiação elétrica comprometida, chegamos ao gabinete e fomos buscar mais informações sobre esse processo licitatório e observamos que esse contrato teve um aditivo que ultrapassou a cifra de R$800 mil. E aí nos surpreende um valor tão alto para uma substituição de telhados de telhado e calhas que não surtiu efeito, porque hoje a escola ainda vem sofrendo com alagamentos, com infiltrações nas salas. E aí protocolamos um requerimento, um pedido de informações, na verdade, ao município para ter acesso às planilhas de medições, compreender quais foram os pagamentos que foram efetuados e pelo que foi pago. O vereador Alessandro Teco, que convidou a prefeita Juliana Pavan para falar da situação da educação do município na Câmara de Vereadores. Todos têm conhecimento, da forma como foi pego o governo, municipal anteriormente. Dizer que várias escolas, como foi apresentado pela prefeita, estão em estado de calamidade.
A prefeita assinou ainda na Câmara de Vereadores um decreto de emergência e calamidade nas escolas municipais em Balneário Camboriú. Já estamos no ar com o comentário de Joel Rosa. Professor Joel, estado de calamidade e emergência na educação de Balneário Camboriú. Isso tudo, obviamente, na fala da vereadora Jade na matéria, dizendo que tem que ter uma investigação. Afinal de contas, 800 mil para consertar um telhado e continua chovendo dentro, alguma coisa estranha aconteceu. Boa tarde. Boa tarde, Saul. Boa tarde, amigos em casa. Isso é uma vergonha. É uma vergonha, um despreparo para quem estava à frente, não só da pasta de educação, como da prefeitura. Nós estamos falando de mais de 80 milhões para reformar toda a estrutura da educação. A educação é a base da sociedade. Como que nós chegamos a esse ponto? Isso é questão de cadeia. Nós temos que realmente ir em cima, investigar, porque isso não pode acontecer. Como que me entrega uma educação sucateada, sem estrutura, com os índices de aproveitamentos lá embaixo, e débito nosso lá embaixo. Nós estamos falando na cidade mais procurada do sul do Brasil. Nós estamos falando de Balneário Camboriú, uma cidade que é exemplo, modelo em muitas áreas, mas a nossa educação ela está sucateada, sem estrutura, sem profissionais. Nós estamos falando de uma administração que passou 8 anos, e nos últimos 8 anos, o que eles nos entregaram? Um problema de 80 milhões para ser resolvido. E eu acredito que tem que ser em cima dos antigos gestores da educação e do antigo prefeito de Balneário Camboriú. É uma vergonha, são 80 milhões, é muito dinheiro. Pois é, e agora nesse estado de calamidade, nesse decreto assinado pela prefeita, o que acontece? Vamos lá, a prefeita ela esteve ontem na Câmara de Vereadores, parabéns a Juliana, novamente ela vai à Câmara de Vereadores, o antigo prefeito não ia à Câmara, ela vai à Câmara, ela se posiciona da forma como deve se posicionar, ela levou o conteúdo, um vídeo explicando a situação real da educação, e ela pede ali ajuda aos vereadores, e ela não dá prazo, ela só fala que tem um problema, que esse problema vai ser resolvido durante o ano e para o próximo ano ainda, porque ela não prometeu que vai resolver esse ano. Ela mostrou o problema que tem e ela consegue sim ter a solução. Claro que a solução hoje o que é? São os 80 milhões, então com esse decreto ela consegue já tirar um pouco do engessamento da máquina pública, da estrutura, das regras, das leis, para começar a fazer contratações emergenciais, porque é o que nós necessitamos. Algo rápido e urgente, porque as crianças não podem pagar pelo erro de um antigo gestor. É verdade, mas olha, situação sucateada sem falar no lixo, né? O lixo que tem sido tirado, a cada final de semana tem um mutirão numa escola e são caminhões de lixos, de entulhos que são tirados. De fato, uma vergonha, Joel. É isso aí, são quase 60 dias aí, desde que iniciaram as limpezas nas unidades escolares. Então, todo final de semana tem uma unidade sendo limpa, sendo reorganizada a estrutura de pátio. Então, tem muitos inservíveis que estão lá há mais de anos, que já era para estar fora daquele local. Então, nós acreditamos, Saul, que ainda o ano vai ser muito árduo para a prefeita Juliana na questão da educação. Tá certo, Joel Rosa, você retorna aqui no TVC News na sexta-feira para falar, inclusive, sobre o caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, que hoje, pelo menos, a expectativa é de que ele se torne réu, junto com mais 7 pessoas que trabalhavam no governo dele. É isso aí, sexta-feira vamos estar de volta falando sobre a questão do Bolsonaro. Infelizmente, ele vai ser réu. Muito bem. Agora são 12h44, a previsão do tempo. Vamos saber como é que fica o tempo. Deu uma amenizada, ficou um pouco melhor. Nesta quarta, o dia será de sol entre nuvens em Santa Catarina. Durante a tarde e a noite, podem ocorrer pancadas de chuva com temporais isolados. As temperaturas sobem ao longo do dia, com máximas entre 25 e 30 graus. Os ventos variam de sudeste a nordeste, com intensidade fraca a moderada e rajadas em alguns momentos.
E assim, com esta previsão do tempo, encerramos a edição de hoje do TVC News. Vem aí o Jornal da Tarde da Rede Cultura. Amanhã estaremos de volta ao meio-dia, sempre nesse horário, trazendo as informações na TV Cultura Santa Catarina, TVC Panorama. Muito obrigado. Uma excelente tarde. A gente encerra com as imagens da praia de Laranjeiras. Olha, mesmo com esse tempo ameno, fresco, Laranjeiras com um bom público. Boa tarde a todos vocês.